Graça e paz. Vamos orar para darmos início ao nosso culto. Chama a sua família, os seus filhos, e juntos vamos cultuarmos ao nosso Deus, prestar-lhe culto. Amém? Feche os seus olhos. Querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este dia que o Senhor nos concedeu. Queremos te agradecer, ó Pai, porque nesta hora adentramos, ó Deus, em cada lar, em cada casa, e que nós possamos, ó Deus, elevar os nossos olhos a Ti, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Pai, nós ficamos maravilhados, ó Pai, com grande admiração quando olhamos para Ti. Nós contemplamos a Tua face e ficamos extasiados, ó Pai, com a Tua doce e gloriosa presença. Espírito Santo de Deus, encha, Senhor, cada lar, cada coração nesta hora. Pai querido, que nada venha nos distrair. Nesta hora nós queremos te adorar, nós queremos entronizar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor. E é uma promessa do Senhor que Ele nos faz, que Ele nunca nos deixará, nunca nos desamparará. E nós vamos cantar este louvor. Esta é uma promessa do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, juntamente conosco. Aleluia. Sinta a presença do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. E ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou.
terá um fim aos problemas. Mas até esse dia chegar, nós te adoraremos, ó Deus. Aleluia, grande é o Senhor, e nós queremos, ó Deus, declarar para que toda a terra possa, ó Deus, se prostrar diante de Ti e reconhecer a Tua soberania. Aleluia, glória a Deus. Ele vem, todo olho verá. Aleluia, Ele virá sobre as nuvens em poder e glória. E nós iremos contemplar a face do Senhor. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia. Ele virá num piscar de olhar. Se prepare, igreja. Oh, aleluia. Teremos um encontro com Ele nas nuvens. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, a sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso
no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber o louvor. Vamos clamar então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber o louvor. Vamos clamar então vem, então vem. Vamos clamar, então vem, Ele virá, o Senhor virá para buscar a sua igreja, a sua noiva, e nós nos encontraremos com Ele, e com Ele teremos morada eterna. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Jesus Cristo. Mais uma vez temos a oportunidade de estarmos juntos meditando na palavra de Deus, em mais uma ceia do Senhor. Não era o nosso desejo que chegasse mais uma ceia sem estarmos juntos, reunidos aqui na igreja, mas aprove ao Senhor nos reunir no mesmo espírito, da mesma forma, apesar dessa pandemia, apesar desse estado de exceção. E com certeza o Espírito Santo falará aos nossos corações, nos edificará da mesma forma, apesar da distância. Como pedimos aos irmãos, esperamos que você tenha preparado aí a sua mesa, tenha à mão o vinho, o pão, para após a mensagem, nós podermos compartilharmos todos juntos, eu aqui, você aí na tua casa, mas ligados no mesmo Espírito. O Senhor é quem estará abençoando esse momento tão especial para a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos meditar na palavra nesta hora. Eu te convido a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3. João capítulo 13, versículo 3, diz assim a palavra: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém? Te louvamos, Pai querido, por esta palavra
que será ministrada nesta hora. O Senhor tem zelado para que ela se cumpra na vida de todo aquele que crê, que não seja diferente assim nesta noite, pois aqui estamos com olhos, com ouvidos e com um espírito crente, crendo em tudo, Pai, que aqui está na Tua palavra, pois conhecemos o autor desta palavra, um Deus confiável, um Deus fiel. Através do Teu Espírito, dê o discernimento e a compreensão a cada irmão, em nome de Jesus, amém. Amados, hoje, por ser ceia do Senhor, eu vos trouxe uma meditação que fala desse momento à mesa, não especificamente do compartilhar o pão e o vinho, como já fizemos outras vezes, mas quero falar deste momento e das últimas instruções que Jesus deu aos discípulos quando os reúne. Ele mesmo havia dito: olha, desejei muito cear convosco esta ceia, porque era um momento que ele havia escolhido para lhes dar as últimas instruções, ensinos preciosos, que eles precisariam para nortear a sua caminhada, e ao longo da mensagem você vai entender o porquê. Então este é o momento em que Jesus está ali com os 12, e após cear, tanto a alimentação natural, como a ceia espiritual, compartilhar o pão e o vinho, ele então, ao terminar a ceia, ele se levanta. Jesus, que estava ali junto com os discípulos, se levanta, eles permanecem, mesmo olhando para uma ceia como essa, que hoje simbolicamente seria a ceia, a mesa da ceia do Senhor, mas sabemos que não era nesse modelo, nesse formato. A mesa era baixa, 30 e poucos centímetros, não chegava a 40. Ali as pessoas ao redor não tinham como sentar em cadeiras, eram colocadas espécies de almofadas, e eles então quase que deitavam ao lado da mesa, apoiando-se nos cotovelos. Assim era o formato naquela época, uma mesa muito baixa. E Jesus então, tendo lugar de honra naquela mesa, pois ele era o Senhor, ele se levanta. E é preciso entender o que ele quer dizer com aquele ato para os discípulos. Quando lemos esse texto, nós que não estamos acostumados às tradições do Médio Oriente, principalmente naquela época, talvez não entendamos. Mas os discípulos entenderam bem e estranharam o fato de Jesus permanecer de pé. Ele se levanta. Por que isso? Porque estar em pé ao lado de uma mesa da ceia era o lugar do servo. Toda casa que tinha servos, e a maioria tinha, quando o Senhor e sua família iam comer, iam cear, o servo então permanecia em pé ao lado da mesa. Ele ali permanecia para estar à disposição do seu Senhor. Tudo que fosse preciso ele rapidamente buscava. Ele fazia a reposição dos alimentos na mesa, ele retirava a mesa, e para isso permanecia em pé. Ele não podia sentar, ele não podia cear enquanto o senhor da casa com sua família não terminasse de cear. Ele tinha que ficar em pé ao lado. E quando Jesus então deixa a posição de Senhor na mesa e se coloca em pé como se fosse o servo, com certeza ele choca os seus discípulos pela posição em que ele estava em pé ao lado da mesa, posição do servo.
E aí você começa a entender quais eram as últimas instruções que Jesus estava preocupado em passar para aqueles homens, sabendo que logo depois ele seria levado novamente ao Pai, não estaria com eles. Passou 3 anos e meio preparando aqueles homens, mas havia uma lição importantíssima a passar para eles. Eu quero citar no Evangelho de Lucas 2 textos, irmãos. Lucas capítulo 9, versículo 49. E Lucas capítulo 22, versículo 24. No mesmo Evangelho, nós temos 2 textos em que os discípulos estavam contendendo entre si, disputando para saberem qual deles era o maior. Qual de nós é o maior? Essa era a disputa deles, e Lucas traz isso nestes 2 textos. Jesus sabia disso, o que estava no coração daqueles homens, já os havia repreendido. O que quer ser o maior, seja o menor; quem quer ser senhor, seja servo. O exaltado será humilhado, mas o abatido será exaltado. Para que entendessem. Mas como o evento havia se repetido, Jesus agora, nesta ceia, quer lhes dar o entendimento da posição de servo no reino de Deus. Porque Jesus veio servir a humanidade, deu a sua vida por ela, veio servir ao Pai como filho obediente, e ele foi até o fim. Pai, está consumado. Ele não recuou, como filho obediente, serviu. E agora ele precisa trazer ao entendimento destes homens, que como seus discípulos, seus apóstolos que seriam enviados representando o reino que ele havia implantado, a sua igreja, ele precisava de homens que tivessem esse entendimento. Primeiro ponto que você deve anotar aí, a primeira lição: Jesus se levanta da mesa e coloca-se em pé ao lado dela, na posição de servo. E todos pararam e ficaram olhando para ele. Segunda lição que Jesus ensina, com gestos, sem muitas palavras, mas a cada gesto havia uma compreensão no coração daqueles homens. E o segundo gesto é: ele tira suas vestes. Então ele, parado ao lado da mesa, ele tira as suas vestes. Que vestes? A cobertura, a indumentária do judeu era composta por uma túnica que ficava abaixo da sua roupa normal. Era uma túnica padrão, comum. Aqueles que tinham alguma posição naquela cultura, posição religiosa, posição de nobreza, posição política, então ele usava uma segunda túnica, esta com costuras, com bordados, com franjas. Pela túnica você conhecia: olha, este é um religioso, deve ser do Sinédrio, esse deve ser um escriba, ou este aí é um nobre, vejo pelas suas roupas. O próprio Jesus, abaixo das suas vestes íntimas, aliás, acima das suas vestes íntimas, sobrepondo-as, ele tinha uma túnica toda bordada, costurada de alto a baixo. No Evangelho de João, capítulo 19, versículos 23 e 24, fala
das vestes de Jesus no momento da sua crucificação. Naquele momento, os soldados repartiram suas vestes, mas esta túnica era uma túnica costurada de alto a baixo, está lá no texto, era uma túnica bordada, uma veste especial. Eles então lançaram sortes, disputaram entre si para verem quem ficaria com aquela túnica. É esta túnica que Jesus tira, e abaixo dela está uma túnica comum, como a de servo, como a do servo que estava lá naquela noite. E Jesus então tira aquilo que lhe dava uma imagem junto ao povo, uma aparência junto ao povo, e ele então permanece com uma túnica comum, uma túnica de servo. Primeira coisa, se levantou, se colocou ao lado da mesa na posição de servo, alguém que está pronto, preparado para servir. Segundo, se despoja da sua túnica que mostrava, deixava claro que ele era rabi, ele era mestre. Mas ele a tira, e ele fica com uma túnica comum que qualquer servo poderia usar. Então agora suas vestes são de servo, sua postura é de servo. Terceiro, o que ele faz? Ele então pega uma toalha e se cinge, que significa jogar sobre o ombro. Ele joga a toalha sobre o ombro. E para quem não conhece a cultura judaica, este ato caracterizava o perfil do servo. Ele sempre tinha uma toalha consigo. Sabe por quê? Porque havia algumas normas em Israel. Quando chegava o estrangeiro, quando chegava o pai de família vindo da rua, sempre o servo tinha que correr, trazer uma bacia para que ele pudesse se lavar, e a toalha já estava ali, no ombro do servo, para enxugar os pés. Esta era a regra para se entrar dentro de casa. O estrangeiro que chegava trazendo pó da rua tinha que lavar os pés, as suas mãos, e então o servo sempre tinha a toalha. Já fazia parte da indumentária, da imagem do servo, carregar a toalha no ombro. Quando ele carregava o cântaro, ele apoiava sobre a toalha para não ferir o seu ombro. Era um instrumento do servo a toalha. E então Jesus faz o quê? Ele pega o instrumento de servo. Jesus está na postura de servo, em pé ao lado da mesa. Jesus está com vestes agora de servo, porque ele tira a sua túnica externa, e Jesus está agora com o instrumento de servo, a toalha, sobre o seu ombro. E por fim, ele então pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E essa quarta parte significa o seguinte, meu amado: não basta ter uma postura aparente, não basta ter figura de servo, e até mesmo algum instrumento de servo, discurso de servo. É preciso ser servo de fato, é preciso na prática. Jesus estava mostrando para eles que mais do que aparentar alguma coisa, ter o perfil de alguma coisa, ele era servo de verdade.
E ele começa então a lavar os pés de todos. Postura de servo. Quem lavava os pés do Senhor? O servo. Quem lavava o pé do estrangeiro que estava chegando, do visitante? O servo. Ali está Jesus prostrado, com roupa de servo, em postura de servo, com instrumento de servo, fazendo o que o servo faz. E qual é a lição que Jesus está dando para os seus discípulos? Ele está mostrando que ele, sendo o Senhor, aquele que tem o lugar de honra na mesa, ele é capaz de abrir mão desse lugar para mostrar o que é servir, porque este é o princípio do reino. Se não tivermos o coração de servo, não formos capazes de servir, de estender a mão, de ajudar não só o irmão, mas o desconhecido também, então o reino de Deus não está em nós. Preste atenção. Jesus massificou a ideia de servo na mente daqueles homens, porque sabia que honrarias dos homens tentariam tirar esse sentimento de servo do coração deles e tentar levá-los à posição de Senhor, que não era o lugar deles. Jesus estava olhando lá na frente, estava olhando, por exemplo, a situação de Pedro e João, quando foram ao templo e lá, junto à porta formosa, viram o coxo. Ele pedia dinheiro. Pedro disse: não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E as pessoas ficaram assustadas ao ver o coxo de pé. Correram para lá e olharam para Pedro e João como se eles fossem deuses. Mas Pedro humildemente disse: olha, não vos maravilheis com isso, nem tampouco é algo que vem de nós, mas Jesus Cristo, aquele a quem vós crucificaste, Ele fez isso, é obra dele, é mérito dele, é honra dele. E Pedro e João se colocam no seu lugar de servo. Jesus fez isso. Os amados se lembram? Atos, capítulo 14, versículo 11. Nós temos uma situação em que Paulo e Barnabé chegam a uma cidade chamada Listra. E naquela cidade, eles veem um homem precisando de cura, e eles clamam em nome de Jesus por essa cura que é operada de imediato. As pessoas se assustaram, ficaram maravilhadas. Um sacerdote de um templo logo em frente correu apressadamente. Ele trouxe um touro e ele disse: olha, vamos sacrificar esse touro, porque os deuses desceram até nós. E chamavam Paulo e Barnabé de Mercúrio e Júpiter, deuses. Um povo se ajuntou, começaram a honrá-los e iriam sacrificar um touro em honra aos dois, como deuses. Mas Paulo rasgou as suas vestes e ele disse: de maneira nenhuma, somos homens como vocês. Jesus realizou esta obra, a honra é dele, a glória é dele. Nos lembramos também de Atos capítulo 19, versículo 11. Paulo estava sendo tão usado na cidade de Éfeso,
que diz o texto que as pessoas corriam, pegavam lenços, passavam no corpo dele e levavam até os enfermos, eles eram curados. Aventais, levavam até os espíritos malignos e eles saíam. Os possessos eram livres, libertos. Mas Paulo permaneceu como servo, não buscou vanglória, não buscou usurpar o lugar que é do Senhor. Isso Jesus estava ensinando nesse dia na mesa. Eu, como Senhor, me coloco como servo para servir o Pai, para servir a própria humanidade. Mantenha o coração de servo, mantenha o espírito de servo. Quer não deixar a soberba chegar ao coração? Ei, meu irmão, nós estamos vivendo dias em que pastores, em que líderes religiosos buscam honrarias. A igreja precisa honrá-lo, todos precisam honrá-lo, servi-lo. Onde há na Escritura os apóstolos sendo servidos desta maneira, honrados desta maneira? Muito pelo contrário. Paulo até para comer tinha que fazer tendas, tinha que trabalhar. Todos eles mantiveram o espírito de servos. A glória dele, tudo é para ele. Jesus, certa feita, disse para os seus discípulos: o que vocês foram ver lá no deserto? Um homem? Um profeta? Vos digo, mais do que um profeta. Dos nascidos de mulher, não houve homem algum maior do que João Batista. O que a Bíblia descreveu demais de João Batista? Sabe qual era o valor de João Batista? Sendo porta-voz, aquele que abriria caminho, voz do que clama em pleno deserto, que abriu vereda, abriu caminhos para Jesus vir, preparou o povo para receber o Senhor. Este homem que foi confundido com o Messias, que poderia ter dito: sim, sou eu o Messias que vocês esperam. Mas este homem rapidamente diz: não, de forma alguma, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu sou apenas a voz que clama, aquele que veio batizando com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele é Senhor, eu sou servo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando Jesus disse: olha, este é o homem, porque este tem a visão de servo, sendo porta-voz do Senhor, ele desce como servo. A vanglória não encheu o seu coração, a soberba não encheu o seu coração, ele permanece humildemente como servo. Precisamos nesses dias aprender isso. Em tempo de catedrais, em tempo de multidões de crentes, líderes se tornaram popstar nesse tempo e se esqueceram que a glória é do Senhor. Voltemos à mesa, voltemos às lições de Jesus na mesa. Somos servos, sempre servos, não buscando nossa glória, mas a glória do Pai, a glória do Filho, a glória do Espírito. A eles toda a honra, toda a glória, a majestade santa, e a nós um espírito voluntarioso de servos, servos aprovados, sempre dispostos a fazer a boa obra. Amém, amados. Que esta palavra encontre morada no seu coração e venha forjar em ti um servo aprovado. Como Paulo diz para Timóteo, que maneja bem a palavra da verdade,
que seja forjado pela palavra, um espírito de servo diante do Senhor, ainda que como Jesus, na condição de filho, mas Jesus sendo filho, se fez servo, assim também nós, nossa condição, filhos do Senhor, processo de adoção em Cristo Jesus, mas o espírito de servo, prontos para servir o Senhor, em submissão e humildade, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos ministrar a ceia nesta hora, e antes disso eu gostaria que você fechasse o seu olho. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esta palavra. Nós vamos orar também preparando nossas vidas para este momento de comunhão. Feche os teus olhos, fale com o Eterno. Pai querido, em nome de Jesus, te damos graças, Pai, porque as lições, tudo que o Senhor ensinou aos seus discípulos, através de Jesus, chegou até nós. Através da tua palavra, nós alcançamos preciosos ensinamentos, como este, quando já findava o seu tempo na terra, o Senhor se preocupou em dar aos seus discípulos o espírito de servos, e todos eles aprenderam a lição. Nenhum quis usurpar a tua glória, nenhum buscou aquilo que é a tua honra, Senhor. E dessa forma nos colocamos nesta noite, diante da tua mesa, relembrando o que Jesus ensinou. Nos colocamos como servos, gratos por sermos participantes da tua mesa, mas humildes, Senhor, reconhecendo que a obra tua não é merecimento nosso. Agora, Senhor, prepara-nos, libera o teu perdão para nossas falhas. Senhor, apresentamos a Ti a nossa vida sem máscara, onde pecamos, onde falhamos, e o Senhor sabe muito bem. Perdoa-nos, Senhor, perdoe nossos pecados, no falar, no pensar, no sentir, em atitudes. Perdoa, Senhor, nossos pecados por omissão. Perdoe, Senhor, pecados que nos são ocultos agora, não vêm à nossa mente, mas nós os confessamos assim mesmo e pedimos o teu perdão, porque sem o teu perdão não somos dignos da tua mesa. Tua palavra diz: examine-se o homem a si mesmo, só depois coma do pão, só depois beba do vinho, para que não o faça para a sua própria condenação ou perdição. Não é isso que queremos, Senhor. Queremos ter a nossa comunhão nesta hora renovada contigo, Pai amado, com a sua igreja, com cada irmão. Por isso, purifica-nos nesta hora, libera o teu perdão, porque estamos arrependidos. Aleluia. Pegue agora na sua mão, meu querido, os elementos. Você aí na sua casa, o pão, o vinho, distribua com os teus familiares. Você, pai de família, mãe de família, dê um pedaço de pão para cada um dos teus familiares. Compartilhe com ele também o suco que você separou, representando o vinho, porque nós vamos nesta hora orar e consagrá-los
Apresente-os aí, nós vamos consagrá-los. Pai querido, nós consagramos agora o pão e o vinho, que passam a representar o corpo e o sangue de Cristo. Eles permanecerão como o pão, ó Pai, e o suco, mas representam para a igreja do Senhor Jesus, agora consagrados, o pão, que é o corpo de Cristo, e o vinho, o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, amém. Pegue na sua mão agora, meu irmão, o pão, eleve-o assim ao Pai. Na noite que o Senhor Jesus foi traído por Judas, ceando com os seus discípulos, ele pegou o pão em suas mãos, ele ergueu ao Pai e deu graças. Em seguida compartilhou com todos os seus discípulos que ali estavam: comam todos vós deste pão, porque este pão representa agora o meu corpo, que será entregue por amor de todos vós. O pão permanece como pão, mas para a igreja do Senhor agora representa o corpo de Cristo. Este é o pão vivo que desceu do céu, Jesus. Mais do que o maná, que saciou a fome de um povo por 40 anos no deserto, o pão vivo sacia teu espírito, a tua alma eternamente. Com gratidão em nossos corações, comamos juntos deste pão. A Ele a honra, a Ele o louvor. Semelhantemente após ceiar, ele tomou o cálice de vinho, ergueu novamente ao Pai e deu graças. Tomou e compartilhou com todos que ali estavam: bebam todos vós deste cálice, porque este vinho representa agora o meu sangue, que será derramado por amor de todos vós. Neste sangue eu faço uma nova e eterna aliança, aliança de salvação. O precioso sangue do Cordeiro comprou a ti, comprou a mim, tem comprado línguas, povos e nações em toda a face da terra, em todo tempo e em todo lugar. Nós passaremos, nossos filhos e netos passarão, mas a eficácia do sangue permanecerá. Onde alguém crer que o precioso sangue do Cordeiro foi derramado na cruz do Calvário, ali haverá salvação. O vinho permanece como vinho, mas representa agora o sangue de Cristo. Com gratidão em nossos corações, bebamos juntos deste cálice. A ti a honra, a ti a glória, Senhor. Seja para todos sempre exaltado. Nós te agradecemos, ó Eterno, por sermos participantes deste momento. Há uma promessa. O Senhor Jesus disse: fazei isto em minha memória até que eu venha, até que eu volte. Todas as vezes que nos lembramos deste momento, todas as vezes que repetimos este memorial e esta ordenança, nós estamos também dizendo para o Senhor, nós nos lembramos da tua promessa: o Senhor voltará. Assim está na sua palavra. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor,
por cada vida que participou deste momento. Renova, Senhor, a comunhão dos meus irmãos contigo, com a sua igreja, corpo de Cristo. Que não haja fendas, rachaduras, quebras de comunhão, mas que o teu povo seja bem ajustado como o teu corpo. Membros diferentes, mas com um único comando, que és tu, Senhor. Abençoe, Pai, cada uma das famílias, Pai, da igreja. Abençoe cada pessoa que nos ouve, que está participando conosco deste momento. Que a tua salvação, a tua paz, o teu amor invada o seu lar agora. O teu favor, Senhor, mas sobretudo a tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão importante da sua igreja. E te pedimos, permaneça abençoando o meu irmão na sua casa, enchendo o seu lar, que ele sinta a tua gloriosa presença aí onde ele está, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus e eterno Pai, a graça e a comunhão de Jesus Cristo, seu Filho, autor e consumador de nossa fé, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua família, agora e para todo sempre. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para mim, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Mostra tua graça, fala